Oi, gêmeos, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e eu estou aqui para a leitura de vocês referente ao mês de maio. Eu sei, eu estou bastante atrasada, me desculpem por isso. Esses últimos meses não foram muito fáceis, né? Inferno Astral, vocês devem entender muito bem, mas estou aqui então para a nossa leitura de maio, tá bom? Eu vou hoje usar uma proposta um pouquinho diferente. Vou usar esse tarô de Wakais, acho que é assim que fala. Depois eu coloco aqui na descrição certinho para vocês. Mas é um tarô autoral, né, de um ilustrador que, enfim, tem um design muito lindo. São todos os arcanos maiores. Então vou tirar um arcano maior para o nosso mês regente aí e clarificar com 3 cartinhas do Rider-Waite, esse deck aqui lindo dourado, tá bom? Então se concentrem daí, eu vou me concentrar daqui. Espero que vocês gostem, né? Espero e peço energias maravilhosas para o nosso mês, né? Sei que faltam poucos dias, poucas semanas aí para terminar o mês, mas eu espero que até então o seu mês esteja sendo bom na medida do possível, né? Porque, como eu falei, inferno astral é complicado, mas que de repente, sei lá, talvez agora, começando a chegar ao período de Gêmeos, a gente comece a sentir essa virada energética aí, né? Amém. Vamos lá, vou cortar. E aí me contem também se vocês gostarem deste formatinho de cenário. Eu coloquei esta poltrona agora, acabei de comprá-la, e aí queria deixar um pouco mais próximo de mim a câmera, tá? E aí, se alguém, né, se tremer a câmera, como acho que está tremendo agora, são meus gatos que decidiram brincar neste momento no chão, perto do tripé. Então, perdoem caso exista alguma interrupção, ok? Então vamos lá. Eu quero um único arcano, já cortei. Quero um único arcano para o nosso mês, para começar, né? Um arcano maior para o mês de maio. Olha, a carta do mago. Espero que não esteja dando muito reflexo para vocês aí. Mas começamos muito bem, né? Porque a carta do mago é uma carta excelente e é de Mercúrio, né? Então, regente do nosso signo. Então, faz muito sentido. Mês de se comunicar, geminianos. Algo que pra gente, em teoria, é muito simples de fazer, não é mesmo? Mas aqui parece ser um mês não só de se comunicar, né? Mas um mês também de manifestar, manifestação, potencialização do que a gente quer, do que a gente espera, né? Pra gente. Vamos lá, vamos pedir 3 cartinhas do Rider-Waite pra gente ter uma mensagem um pouquinho mais completa, entender também, né? Encaixar aqui para que setor da vida a gente está falando, ou quais podem ser os mais favorecidos, né? Vamos lá, 3 cartinhas. Opa, viraram 2. 2 de espadas. Ok. E um rei de espadas. Energia nossa aqui, né? Esse rei, vou interpretar como sendo você aí, geminiano. Mais uma, por favor. Só mais uma. Opa! Rainha de espadas. Eu ri porque falei que interpretar como rei de espadas, justamente por ser do naipe de espadas, naipe do nosso signo, mas temos rei e rainha aqui. Então, estamos falando de 2 pessoas que são muito parecidas, inclusive. Então, encaixa aqui para quem você se identificar mais. Eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. Ui, carta do diabo no fundo do deck. Tá, então assim, agora, além da comunicação, ou seja, além do falar, por tantas cartas de espadas, porque eu tirei 3 cartas, 3 delas, as 3 são do naipe de espadas. Então a gente está falando não só de comunicação, como também, ó, de pensamento. Então, assim, começando pelo 2 de espadas. O 2 de espadas geralmente é uma carta que fala sobre dúvidas e sobre escolhas. Então, é aquele momento em que muitas vezes ela tá até nessa posição assim meio fechada, sabe?
Então é às vezes aquele momento em que a gente não está conseguindo se decidir sobre algo, não está conseguindo ver as coisas com clareza, está tendo bastante dificuldade, talvez de tomar uma decisão, talvez de agir, de fazer algo, né? Aí você vai adaptar para a sua realidade. Mas fato é de que é um momento em que a gente às vezes está parado, estacionado, nessa posição de defensiva até, nesse formato de vamos com calma, sabe? E pode ser realmente assim, fechada completamente. Aí você pode interpretar tanto para relacionamentos amorosos ou amizades, quanto de repente para trabalho, projetos que você também possa estar em dúvida aí sobre o que fazer, enfim, como começar e tudo mais. Aí nós temos então rei e rainha de espadas. Como eu falei, você adapta para quem você sentir que está mais forte, que seja a sua energia. Mas basicamente, o rei e a rainha de espadas são dois reis que não são assim, talvez, muito amorosos, né? Então, se a gente está falando de relacionamento amoroso, são duas pessoas que elas se entendem muito bem, mas provavelmente por conta do seu jeito racional e analítico de encarar as coisas. Então, de repente, é aquele casal que pode ser um pouco mais prático, mas ao mesmo tempo que pode, assim, se falar o dia todo, conversar muito, ou ter conversas, assim, em níveis muito profundos e até, sabe, com embasamentos muito inteligentes. Mas fato é de que o rei de espadas, ele pode ser alguém talvez até mais estratégico, né? E frio, pode ser considerado como frio. Enquanto a rainha de espadas, ela também é mais prática, também pode ser considerada como fria, mas acho que a grande diferença entre os dois vem desse sentido da percepção, porque um rei de espadas muitas vezes ele pode ser visto um pouco como grosseiro, mas ao mesmo tempo assertivo, porque geralmente os homens eles são interpretados como assertivos, enquanto as mulheres são interpretadas como grosseiras apenas e mal-humoradas. Então a gente pode diferenciá-los dessa forma. E a gente tem essa carta do diabo no fundo do deck que me dá a sugestão de que algo não está muito legal aqui, né? Então pode ser que esse 2 de espadas venha como uma dúvida ou algo, né, em reflexo do que estiver acontecendo desta carta do diabo aqui no fundo do deck, porque a carta em si ela fala muito sobre energias mais densas, ciúmes, brigas, desentendimentos. Pode ser que o clima entre esses dois esteja assim extremamente difícil, a convivência é extremamente difícil. E aí eu não sei se os dois, ou um dos dois, provavelmente está nessa posição de 2 de espadas, fechada, talvez inclusive para conversar, para se acertar ou algo do tipo. Mas é como eu pedi um arcano maior como um regente para o mês e veio a carta do mago, e eu comecei falando sobre se comunicar mais, eu entendo, interpreto como o conselho do mês. Então, apesar de repente o seu e o do outro lado também, né? Impulso seja talvez se fechar e não falar, não conversar, talvez porque também já se saiba que sempre que duas pessoas são extremamente parecidas, então pode ser que isso seja bom em alguns níveis, mas não tanto em outros, porque as reações elas podem ser muito parecidas também. Então as brigas podem ser sabe, assim, tipo, pensa duas pessoas com muitos argumentos, em que de repente os dois lados têm ou se sentem na razão. Então, provavelmente não se sai muito do lugar, sabe? Eu sinto que talvez seja o que está acontecendo aqui. Mas ainda assim, o conselho, o direcionamento do universo é para que isso seja contornado de alguma forma. E aí, pela comunicação, como eu falei, pela conversa, pela expressão, de repente, né? Se expressar o que se pensa e o que se sente de forma clara. E aí, assim, como eu falei, como não são das pessoas muito emotivas, então nem adianta, talvez, ir muito por este lado mais emotivo, sabe? De repente, uma conversa com uma rainha e com o rei de espadas tem que ser mais direta e com argumentos, sabe? Não adianta, talvez, dar muito rodeio, porque aí realmente a conversa pode se perder, tá? E além disso, para o mês como um todo, essa carta do mago traz essa energia também da manifestação, porque o mago
é aquele que tem todas as ferramentas, tem tudo à sua disposição, tem muita conexão espiritual e divina, então assim, tem o necessário para se fazer, para se manifestar, para fazer e cocriar aquilo que quer. Então, também é um mês excelente para fazer isso. De repente, tentar manter seus pensamentos mais centrados, né, em manifestação, em manifestar aquilo que você quer. E aí, como eu disse recentemente para uma pessoa e repito aqui, os nossos pensamentos, eles têm uma força incrível. Então, tanto para o bom quanto para o mal. Quando a gente alimenta pensamentos muito negativos e muito ruins, isso também pode se materializar. Então, o ideal, apesar de eu saber que é muito difícil você ser positivo o tempo inteiro, mas o ideal é que ao menos você consiga espantar um pouco mais os pensamentos negativos para que eles não tomem força o suficiente para se manifestarem no seu mês, tá bom? E aí na sua vida, na verdade, né? Mas é isso, essa é a leitura que eu tenho para vocês neste mês. Eu espero que vocês tenham gostado. O Sumo veio aqui dar o ar da graça, porque ele quer sentar nessa poltrona de todo jeito. Peraí, rapidinho. Vai, filho, vai. Bora. Ele não se conforma que eu estou aqui, porque ele quer essa poltrona para ele. Ele não se conforma, ele vai conseguir subir aqui de novo. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desta leitura. Perdoem novamente pela minha demora, eu pretendo não fazer mais isso, não ficar tanto tempo fora, tá bom? E deixem um like aqui para mim, para o vídeo circular, tá? Me ajuda bastante sempre, ok? Se inscreve e ativa o sininho para vocês saberem sempre que eu postar um vídeo novo, tá bom? Um beijo, gêmeos! Tchau e feliz aniversário para quem faz aniversário agora em maio, hein?